Oi, pessoal. Vamos prosseguir então com os nossos estudos da segunda-feira. O nosso estudo hoje é o 66, com o tema As Preocupações. Narrado por Mateus 6, de 24 a 34, Lucas 12, de 23 até 31. O estudo sempre baseado na obra do pastor Lino e também das obras básicas do Espiritismo. Em relação às preocupações, Mateus registrou assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de unir-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não vos preocupeis com vossa vida pelo que haveis de comer ou beber, nem com vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem juntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis mais do que elas? E qual de vós, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um cúbito à sua estrutura? E por que vós preocupais pelo que haveis de vestir? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Contudo vos digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Assim, não vos preocupeis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas elas. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a perfeição dele, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará o seu próprio cuidado. Ao dia basta o seu trabalho. É perfeito isso. Lucas registrou assim: e disse Jesus a seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vida pelo que haveis de comer, nem com o corpo pelo que haveis de vestir. Pois a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Observai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, e no entanto Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? Qual de vós, por mais preocupado que esteja, poderá acrescentar um cúbito à sua estatura? Se, pois, não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que vos preocupais pelas outras? Considerai os lírios como crescem, não trabalham nem fiam. Todavia vos digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada ao forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não vos preocupeis, pois, com o que comereis ou bebereis, nem vos preocupeis, porque os homens do mundo é que procuram todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino dos céus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É fantástico. A gente só lembra, que o Evangelho de Jesus é sempre colocado para o espírito do homem. Nós que vivemos muito mais na personalidade, a gente tem as dificuldades, não
não só de entender, mas principalmente de vivenciar tudo isso. Então vamos lá, vamos estudar a lição. No estudo anterior, Jesus fala, né? E nós trouxemos aqui, sobre o desprendimento dos bens terrestres, né? Dos bens materiais. E agora Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar nem com aquilo que é considerado essencial. Né? E o raciocínio é bem lógico. Quem dá o mais, logicamente dá o menos. Quem alimenta as aves, alimenta também os seres humanos. E quem veste as flores silvestres, também veste todas as criaturas. Porque Deus é o autor da vida, o Pai amoroso, cuida de todos os pormenores da vida, sem exceção. Jesus fala das aves, né? É um momento bastante poético, né? Nessa leitura. Jesus, então, apreciando a doçura daquela natureza que plasmava um ambiente de paz e plenitude espirituais, afirma: não vos preocupeis com o que haveis de comer e vestir. Depois vem a comparação. A vida vale mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. E, logicamente, quem dá o mais, a vida e o corpo, certamente dará o menos, o alimento e a roupa. Olhai as aves do céu que não semeiam, não ceivam, nem juntam em celeiro, e o Pai Celestial os alimenta. E vós valeis muito mais que elas. Na escala evolutiva, né? Ao homem é dado julgar uma série de coisas, acrescentar, contribuir, né? As aves ainda estão nos estágios, os princípios inteligentes que animam as aves estão em outra faixa vibracional, né, de evolução. Aí vem a pergunta: de que adianta se preocupar? Quem é capaz de, com o aspecto da preocupação, acrescentar um cúbito à sua estrutura? Estrutura aqui é no sentido de vida, tá, gente? Não é no corpo, coisa parecida. Tem uma outra tradução que diz: quem será capaz de acrescentar um cúbito, que é um cúbito, essa medida valia naquela época cerca de 1,5 metro. Desculpa, cerca de 0,5 metro à própria vida. A gente não acrescenta nem 1 milímetro na vida, né? Por quê? As pessoas daquela época, elas achavam que a vida era comparada a um determinado comprimento. Em o Salmo 39, versículo 6 diz: nossa vida tem o comprimento de 1 palmo. Isto é, dos 4 dedos, aquilo que cabe na palma da mão da gente, né? É isso que tem o sentido de palmo. Então, vale esses 4 dedos aqui. Eles achavam que a nossa vida era medida por palmo. E realmente a vida material, fazendo uma comparação, né, uma parábola, ela é muito pequena. É muito pequena. E por que ela é pequena? Porque viver na matéria é muito difícil. É um desafio constante. Cada dia a gente vê isso, né? Então a gente precisa passar pelas existências, e cada uma daquelas existências a gente vai trabalhando alguns aspectos do nosso processo evolutivo. Né? Porque se fosse uma coisa muito dilatada, seria muito difícil para a gente, né? Sustentar a dificuldade material, né? Dificuldade da vivência na matéria, melhor dizendo. Jesus, então, falou sobre as aves, agora fala sobre os lírios. Jesus, então, contempla todas aquelas flores e faz a seguinte comparação. Os lírios do campo, que são flores silvestres, né, agrestes, nascem
e crescem sem cultivo. Todas elas apresentam uma riqueza de vestuário, são tão lindas, que nem o homem mais rico, né? No caso da Bíblia, o rei Salomão, conseguiria se igualar. O rei Salomão, né, vestia de forma magnífica, né? Como o rei que era, talvez um dos reis mais importantes do povo hebreu, né? Então, por quê que a gente iria duvidar? Deus, então, planta os lírios, está lá, a Grécia nasceu lá sozinho, e, no entanto, tem toda aquela beleza, toda aquela sutileza de vestimenta. Por que, então, a gente precisa duvidar da providência divina? Vem, então, aquela conclusão: não vos preocupeis. Significa, gente, muito cuidado com isso. Não quer dizer que a gente não tenha que planejar as coisas, que trabalhar por conseguir, porque senão a lei do progresso estaria estagnada. Mas sim, veja bem, a gente precisa é se ocupar, não se preocupar. Não quer dizer disso. Não, a pessoa fala assim, não vou levantar, não vou trabalhar, não vou fazer nada, né? Porque aí eu não vou ter preocupação nenhuma. Então a ideia não é essa. Porque a gente até fala assim, uma brincadeira, se preocupação resolvesse as coisas, se só a preocupação resolvesse, era fácil. A gente escrevia numa sala, escrita assim, preocupação. E a gente entrava lá, preocupava, depois saía, as coisas estavam resolvidas. Sem se ocupar delas. Precisa se ocupar, ter ocupação. Daí a ideia da gente viver o dia a dia. Que agora tem várias teorias, né, dentro da psicologia. A importância do agora. A revolução do minuto, da parte pequena que a gente precisa cuidar. Né? Esse é o sentido. Porque viver o agora significa vigiar. Eu não vigio amanhã, não tem jeito. Eu não vigio depois de amanhã. Eu não vou vigiar o mês de dezembro, porque está longe. Agora, enquanto eu estou vivendo agora, significa orar, vigiar, observar, né? Essa tem sido exatamente a nossa dificuldade, porque a nossa ansiedade nos projeta para frente. E se acontecer isso? E se não acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Então a gente está sempre vivendo numa situação de preocupação com isso. Na maioria das vezes, a gente não está se ocupando de uma coisa extremamente importante. Aí vem a ordem de Jesus, é uma ordem. Buscai primeiro, ou antes de tudo, o reino de Deus. Isto é, o encontro com Deus no âmago, no imo dos nossos corações. E a sua perfeição. Isso é perfeito. Essa expressão é perfeita. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Justiça aqui, não no sentido comum da justiça que a gente vê, mas no sentido da justeza, isto é, nós já falamos sobre isso, né? Do ajustamento perfeito com o nosso eu profundo, com a centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Quando conseguirmos isso, tudo mais será dado por acréscimo. Aí não haverá mais preocupação, e sim ocupações necessárias. Né? A preocupação com o amanhã. Nós já adiantamos aqui. Né? Jesus recomenda de não nos preocuparmos com o amanhã, pois a cada dia basta o seu trabalho. É importante demais a gente focar no... Eu estou falando isso, mas eu me acho uma pessoa assim, extremamente ansiosa. Eu não consigo muito, inclusive, focar naquilo que eu estou fazendo. Geralmente, eu ainda vibro muito na ansiedade, isto é, na prospecção futura, ou então em qualquer processo de depressão, depressivo, isto é, do ontem.
E a gente precisa começar a trabalhar isso. Vivenciar o agora, o momento presente. Por isso que Deus é chamado de onipresente, onisciente, onipotente. Deus certamente nunca preocupa. Não existe essa possibilidade. Mas a gente que está mergulhado na matéria, na nossa personalidade, né? A gente acaba, por dificuldade, eu acho, isso eu imagino, por dificuldade de viver na matéria, a gente está se projetando alguma coisa para amanhã. Com isso, muitas vezes, quer dizer, é uma preocupação, esquecendo daquele momento presente, o presente, aquela dádiva que a gente recebe, né, todos os dias. Isso é tão legal, isso significa exatamente a providência divina. A providência divina é a solicitude de Deus. Deus está sempre presente em nós. O que acontece? A nossa ansiedade não permite que a gente veja isso. Então, esse abandono à providência divina é totalmente correspondido quando a gente faz esse encontro com a nossa intimidade. Mas enquanto presos, né, à nossa personalidade, ao nosso estágio material, a gente quase não percebe isso. Por quê? A personalidade confia muito mais nela do que em Deus. Isto é, o homem encarnado confia muito mais nele do que na essência dele, mesmo sabendo que a personalidade vai morrer daqui a pouco tempo e a essência permanece. Então está faltando a gente ter essa consciência e trabalhar para isso. Pois bem, entendendo então a lição no sentido mais profundo, realmente a confiança na providência divina deve ser total na nossa individualidade, isto é, no aspecto espiritual de cada um de nós, no ser divino, na centelha divina que habita dentro de cada um de nós. Todo o trecho nos fala da renúncia e do desprendimento dessas coisas materiais. Por que a gente repete sempre isso? Porque nós ficamos presos na matéria até hoje, milênios e milênios, e a gente precisa se desprender da matéria, porque a matéria é um peso. Isso dificulta a gente, fica muito pesado, né? Então fica difícil da gente voar para as esferas mais altas. Mas a cada encarnação, a gente vai melhorando, porque a cada encarnação a gente planeja um determinado tipo de desprendimento. E a gente vai avançando, porque Deus não tem pressa. Ele também não nos apressa. Mas a partir do momento que a gente começar a entender isso, a gente vai fazendo essa transição de modo mais tranquilo, né? Porque quanto mais a gente se fixa no processo material, que nós já fizemos durante muitas encarnações, mais difícil é entender e vivenciar a realidade real, né? Com todas as letras maiúsculas, realidade real mesmo, que é a do espírito, né? A realidade espiritual. Quando o espírito, então, compreender que Deus está em todos e em tudo, Deus é força imanente, que o Pai habita nas plantas, nas flores, dando vestimentas de delicadeza e belezas assim inimagináveis para o homem. O homem olha e fala, gente, que beleza que é aquilo, beleza de uma rosa, de uma planta, né? De uma árvore. Quando o homem, então, se convencer de que Deus está dentro dos pássaros,
cuidando deles ternamente, com um carinho, né? Dando aquela cor linda, aquelas plumagens magníficas, e garantindo o sustento deles. Eles não têm celeiro para guardar nada. Eles vão lá e a comida está pronta. A roupagem está pronta. Né? Então, Deus faz isso diariamente. Deus faz isso por intermédio da sua providência divina. Quando o homem, então, conseguir entender isso, que a providência divina cresce ao ponto de saber que o Pai, que não abandona as aves do céu, que não abandona os lírios do campo, ele não vai abandonar qualquer criatura dele. A humanidade, os homens, no sentido de humanidade, cuja evolução já torna muito mais importante do que qualquer flor do campo ou qualquer pássaro. Ao homem é que é dado transformar a realidade. As aves não transformam muito a realidade. Elas trabalham, elas ajudam na proliferação das florestas, né? Do povoamento da beleza da terra. As flores, né, fazem o seu trabalho de forragem, né? Tudo trabalha no reino da criação. Mas o homem precisa transformar a realidade externa e a realidade interna. Então, dentro do processo evolutivo, ele é bem mais importante, conforme diz a lição. É claro, né, gente, que dentro dessa personalidade, só reforçando, quando a gente está aqui encarnado na Terra, a gente tem muita dificuldade em seguir literalmente esses preceitos. Tanto que os comentaristas, né, que estudam o Evangelho, chamam isso de conselho. Então, na verdade, são conselhos que nos são dados para a gente poder compreender as coisas e avançar. A vida é mais que o alimento, então. Porque nossa vida é participação da vida divina que jamais termina. Que nem a gente fala, vida é vida. A vida jamais conhecerá a morte, porque senão ela não chamaria vida, né? Por isso, jamais haverá morte para o nosso verdadeiro eu. O ego vai morrer. O eu encarnado, assim, vai. O corpo, né? Agora, o eu divino, essência, individualidade, não. O corpo se perde, mas o espírito vive, porque ele vive dentro da vida de Deus. Que Deus constituiu esse ser. A substância última e a essência profunda. Então, isso não morre. Quando o corpo se torna imprestável do ponto de vista de não servir mais, quando, por exemplo, acontece o esgotamento dos órgãos, né, que é a causa da morte, segundo o livro dos Espíritos, né, ele é abandonado e jogado fora, isto é, misturado com a matéria da qual ele foi feita, né, da energia que ele foi feito. O espírito, então, abandona aquela vestimenta e vai utilizar-se de um outro corpo material para o processo da reencarnação. Jesus cita as aves e as flores, mas bastaria, segundo o Pastorino, bastaria ele citar a beleza da perfeição do próprio corpo humano que recebemos, e a gente nem sequer conhece toda a perfeição do corpo humano. A ciência cada dia descobre uma coisa mais interessante. Nós outros, simples mortais, a gente nem imagina a beleza que é o corpo humano. Só por aí já daria para a gente compreender uma série de coisas, mas acontece que o povo daquela época, e até muita gente hoje, teria mais dificuldade de entender. Então, Jesus usou o mais simples possível da comparação. Deus veste as flores do campo,
Deus alimenta todas as aves. É muito interessante. Se ele faz isso com essas criaturas, naquele estágio lá de retaguarda, quanto mais ele não fará por cada um de nós. Então, o ponto básico é o ensinamento da não preocupação. Esse é o ponto básico da lição. Repito, não é a ocupação que cansa, mas a preocupação. Pode notar isso. E é dessa última que vem todos os males. É da ansiedade. A ansiedade cria todos os nossos demônios mentais, as nossas dissensões. Todos nós nos deixamos envolver por preocupações ansiosas que nos causam angústia e descontrolam o nosso sistema nervoso. Isso tudo porque não aprendemos uma simples lição que nos foi dada há 2000 anos. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque o Pai sabe de que necessitamos de tudo isso antes que a gente peça. A gente pede no sentido de quando Jesus fala assim, pedi e recebereis, é para que Deus já nos deu tudo, mas é como se Deus falasse assim, você quer mesmo? Receba isso, peça e receba, para que você seja partícipe do processo. Você já tem tudo na sua mão, você tem inclusive o reino dos céus dentro de cada um. Agora, para quem imagina que Deus é algo muito distante, sentado num trono, né? Um trono de ouro, assim, a milhares de quilômetros de distância, a ideia de que ele vê e sabe de tudo é muito difícil de aceitar. Mas para aqueles que já entendem que o que Deus é na realidade, com todas as letras maiúsculas, força, inteligência e amor, que constituem a vida e a alma de todos os infinitos universos, a ideia é facilmente compreendida. Se Deus, na sua totalidade integral, está dentro de tudo, embora isso seja assim bastante transcendente, né? E fica às vezes até um pouco complicado para a gente compreender. Dentro dessa transcendência, ele sabe de tudo. Tudo o que se passa. O menor pormenor possível de cada criatura é possível que ele sabe. Fazendo uma comparação, assim como o espírito do homem, que está integralmente vinculado a cada célula do corpo, embora isso seja transcendente também, de modo geral, assim como o espírito do homem sabe tudo o que passa em cada célula, tomando conhecimento de qualquer espetadela, né? De qualquer batida do mindinho na beirada da cama, sei lá onde, qualquer machucadinho, o corpo sabe. O Pai, então, saberá realmente o que cada semente, cada ovinho, cada partícula, molécula, células, bactérias, vírus, átomos, núcleos, o que cada um deles necessita. Isto é, a cada momento do dia ou da noite. Então, muito mais profundamente, o Pai saberá o que cada um de nós, seus filhos, necessita para o seu processo evolutivo. É isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Aí na próxima segunda, nós continuamos com os nossos estudos. Obrigado e que haja sempre paz nas nossas mentes e nos nossos corações. Obrigado, gente.